Olá, você aí do outro lado da tela. Voltamos então com a segunda parte da nossa aula de calorimetria, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao que a gente viu na aula passada. Na aula anterior, a gente viu os conceitos de calor, fontes de calor, que são combustão, atrito e efeito Joule. Vimos também as formas de propagação de calor, condução, convecção e irradiação. Aprendemos a calcular o fluxo de calor por meio da lei de Fourier e também a calcular o poder emissor de um corpo por meio da lei de Stefan Boltzmann. Esses foram os principais tópicos da aula passada. Então, na aula de agora, a gente vai diferenciar dois tipos de calor. Lembrando que calor a gente representa com a letra maiúscula Q. Então, para diferenciar esses dois, que são o calor sensível, vamos usar QS, e o calor latente, QL. Mas por que existem dois calores? Bom, depende da consequência que esse calor provoca no objeto, tá? O calor sensível é aquele que vai provocar no objeto uma variação de temperatura. Ele não vai mudar o estado da matéria. Se o objeto é sólido, continua sólido. Se é líquido, continua líquido. Se é gás, continua gás. Só vai mudar a sua temperatura. Enquanto que o calor latente é aquele que altera o estado físico da matéria. E aí, diferente do calor sensível, no calor latente não acontece a mudança de temperatura. A temperatura sempre constante durante a mudança de estado. Bom, vamos ver então as expressões como a gente determina esses dois tipos de calor, o sensível e o latente. Para determinar o calor sensível, a gente precisa conhecer a quantidade de massa que está recebendo ou perdendo esse calor. Geralmente, a gente vai trabalhar com unidades em gramas, tá? Essa não é a unidade do Sistema Internacional, mas para obter o calor em calorias, a gente vai usar gramas. E a variação de temperatura, que também é em graus Celsius. Professor, o que é esse Czinho aqui? Esse Czinho é o que a gente chama de calor específico. Ele é característico de cada material. Nada mais é do que a quantidade de calor trocado, que deve ser trocado, necessário para mudar em uma unidade a temperatura de uma unidade do material, tá bom? Então, isso aqui é uma constante característica de cada material. Agora, quando a gente está analisando trocas de calor por objetos que são feitos de misturas, e aí não tem como determinar o calor específico de cada porção ou proporção do material, então a gente usa a capacidade térmica. Então, veja, a diferença entre o calor específico, a gente vai usar o C minúsculo, e a capacidade térmica, C maiúsculo. A capacidade térmica, ela é a razão entre o calor sensível e a variação de temperatura. É uma nova maneira de determinar o calor sensível se nós soubermos a massa, o calor específico, ou a quantidade de calor recebida para cada variação de temperatura. Eu marquei aqui página 45, que é onde tem uma tabela. De calores específicos para vários materiais diferentes, tá? Então, talvez você esteja resolvendo algum exercício e aí você não conheça, você dá uma olhadinha na página 45. Por definição, o calor específico da água líquida é 1 caloria por grau Celsius. A gente sempre vai estar trabalhando com o calor específico nessa unidade aqui, caloria, grama, grau Celsius. Por isso que a massa a gente usa em grama e a variação de temperatura em graus Celsius, para obter o calor sensível nas unidades de caloria. Bom, tem ainda o calor latente. Lembrando que o calor latente é aquele que provoca a mudança
de estado da matéria. Então, não há mudança de temperatura. Novamente, a massa a gente vai determinar em gramas. E essa constante aqui, o L maiúsculo, a gente vai chamar de calor latente de mudança de fase. Cada substância tem um valor para esse calor latente de mudança de fase, que indica a quantidade de calor necessária para que cada unidade de massa, para que cada grama da substância sofra uma alteração de fase. Então, quais são as alterações de fase? Tem dois: fusão e vaporização. O fusão é quando passa do estado sólido para o estado líquido. E vaporização é a mudança do estado líquido para o estado gasoso, tá? Lembrando que não há variação de temperatura durante a mudança de fase. Então, no seu resumo, o que não pode faltar? A expressão do calor sensível, que é calor sensível é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Aqui é para quando há mudança de temperatura, não há mudança de estado. E o calor latente vai ser massa vezes o calor latente de mudança de fase. E lembrando que se for fusão, esse L vai ter um valor diferente do de vaporização. Então, prestar atenção, porque os exercícios trazem vários dados e você tem que saber qual usar. Uma outra maneira da gente analisar esses calores e a temperatura é analisando em um gráfico, tá? Então, no eixo Y tem temperatura em graus Celsius e no X a gente tem a quantidade de calor Q em calorias. Então, olha só. Do ponto A até o ponto B, o que aconteceu? Houve uma mudança de temperatura. Então, o calor que foi absorvido entre o ponto A e o ponto B é um calor do tipo sensível, tá? A variação de temperatura não é nula e o objeto permaneceu no mesmo estado, sólido. De B para C, ele está ganhando calor, mas a temperatura, ela o quê? Permanece nula, ela permanece como zero. Então, o que a gente pode afirmar aqui? Que entre os pontos B e C não há variação de temperatura. Então, o calor recebido é um calor latente e estava havendo a mudança de fase do sólido para o líquido. Então, durante essa transição aqui, a gente tem uma mistura dos dois estados. Depois do ponto C, a gente só vai ter o estado líquido. E aí, a substância vai continuar recebendo calor. Esse calor aqui agora está provocando uma mudança de temperatura de 0 para 100. Então, é um calor do tipo calor sensível. A variação de temperatura, ela não é nula e permanece no mesmo estado, líquido. Do D para o E, perceba que a temperatura permanece a mesma, 100 graus Celsius. Porém, está havendo o quê? Uma mudança de fase. Aqui, no caso, ela está passando do líquido para o gás. Depois do ponto E, todo o calor recebido é usado para mudar a temperatura da substância. Permanece no estado gasoso. Espero que aqui vocês conseguiram diferenciar. Calor sensível é onde há mudança de temperatura. Então, de A a B é um calor sensível. De B até C é um calor latente, a temperatura não varia, então está mudando de estado. De C até D houve variação de temperatura, então, de novo, é um calor sensível. De D até E está acontecendo vaporização, passagem do estado líquido para o gasoso, então o calor é latente. E do E até o F, a gente tem uma mudança de temperatura no estado gasoso, calor sensível.
Bom, tem a questão dos sinais, tá, gente? Quando um calor é positivo, é porque o objeto recebeu aquele calor. Quando o calor é negativo, o objeto perdeu. Esse calor foi cedido. Então, se a gente tem um sistema que ele é termicamente isolado, todo o calor que o corpo A perde é exatamente o mesmo que o corpo B recebe, se os dois estiverem termicamente isolados. Então, a soma do calor recebido e do calor cedido é nula, tá? Isso aqui é muito importante lembrar, porque a gente vai estar sempre estudando trocas de calor entre diferentes corpos. O que é um processo endotérmico? É quando a substância ganha o calor. Então, e o exotérmico quando a substância perde calor. Então, aqui eu tenho a substância água e ela está em 3 estados. Ela está no estado sólido, no gelo aqui, líquido e no estado gasoso. Quando o gelo recebe calor, ele tem a sua temperatura aumentada em condições normais de pressão e temperatura. Ele tem a sua temperatura aumentada até o máximo, que é 0 graus Celsius. Por quê? A partir de 0 graus Celsius, vai começar a haver a transformação do gelo em água líquida. Esse processo a gente chama de fusão. A água líquida, ao receber calor, ela tem sua temperatura aumentada até um limite, que é de 100 graus Celsius. Se ela continuar recebendo calor em 100 graus Celsius, ela vai passar para o estado gasoso. Então, o processo da passagem do líquido para o gás se chama vaporização. A gente vai ver nos próximos capítulos que existem maneiras diferentes de ocorrer vaporização. Aqui a gente está considerando só o ganho de energia térmica, o ganho de calor. Agora, se esse gás perder calor, ele vai voltar para o estado líquido. E aí a gente tem liquefação. Se a água líquida perder calor, ela vai diminuir sua temperatura até chegar em 0 graus Celsius. Se continuar perdendo calor, ela vai passar para o estado sólido. Então, a gente tem a solidificação. É claro que existe a possibilidade da passagem direta do estado sólido para o gasoso, que é chamado de sublimação, nos dois sentidos, do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, tá? Então, isso aqui não é muita novidade pra gente, mas é sempre bom estar relembrando, ok? Por fim, aqui, para essa aula, a gente vai falar sobre o calorímetro. O que é um calorímetro? Um calorímetro é um recipiente cujo interior é utilizado para realizar trocas de calor entre corpos ou fluidos. Para isso, esse calorímetro, ele não pode permitir que calor entre ou saia de dentro dele. A gente quer analisar apenas a troca de calor dos objetos que estão no seu interior. Então, as suas paredes e tampas têm que ser adiabáticas, ou seja, elas não permitem ganho nem perda de energia térmica. Esse calorímetro ele vai ser considerado ideal quando sua capacidade térmica é desprezível com relação às substâncias colocadas em seu interior. Ou seja, a passagem de calor é tão lenta, o fluxo é tão pequeno, que em um pequeno intervalo de tempo a gente considera o calorímetro como adiabático. Não vai haver trocas de calor. Quer ver um exemplo de calorímetro? É uma garrafa de café ou uma garrafa de água quente, né? O que acontece? Você usa essa garrafa para colocar um líquido aquecido no seu interior. Esse líquido você quer que se mantenha aquecido. Então, a estrutura da garrafa quer impedir a passagem de calor para o meio externo. Como é que ela vai fazer isso? Bom, ela tem paredes espelhadas. Essas paredes espelhadas vão impedir a perda de calor por meio da irradiação. Esse ar rarefeito, o ar, ele é um bom condutor térmico ou um mau condutor? Ele é um mau condutor.
Ele é usado como um isolante térmico. Isolante. Então, essa garrafa térmica, ela também funciona para proteger líquidos no seu interior que estejam frios. Por quê? Porque ele também vai impedir, além da saída, ele vai impedir a entrada de calor. É claro que se você deixar o líquido lá por muito tempo, esse calor vai sair. Mas em pequenos intervalos de tempo, ele funciona exatamente como um calorímetro. Pessoal, aqui a gente termina o conteúdo do capítulo 3, calorimetria, e eu vou pedir para vocês resolverem os exercícios, tá? Do Google Forms. Até amanhã, até quinta-feira, dia 9, tá? Vou pedir para que vocês concentrem todas as dúvidas do conteúdo em um lugar só, que vai ser o mural de dúvidas. Nesse mural de dúvidas, eu vou postar o quê? Para cada aula, eu vou postar lá uma pergunta. E aí você vai colocar na resposta dessa pergunta a sua dúvida, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E aí, a gente vai se falando. Qualquer coisa, me procura e bons estudos!